Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos compartilhando uma palavra de Deus abençoada para a tua vida e para a tua família. Como têm sido os teus dias? Eu sei que não têm sido fáceis esses últimos dias para todos nós. E justamente por isso, ao longo dessa semana, nós estamos compartilhando uma palavra de Deus cuja temática é dias difíceis. Dias difíceis. Jesus teve a oportunidade de falar sobre alguns dias difíceis e ele ressaltou 3 dias em especial na história do povo de Deus até aquela época. Hoje eu quero falar sobre um desses dias, os dias de Elias, os dias do profeta Elias, um santo homem de Deus que viveu dias muito difíceis em sua época. Jesus faz menção acerca dos dias de Elias no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Ouça o que Jesus diz. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Queridos, certamente os dias de Elias não foram dias fáceis. Foram dias terríveis. Os dias de Elias foram dias de escassez. A Bíblia fala que por 3 anos e meio não choveu. Você imagina um povo que vive da agricultura, que depende da regularidade do ciclo de chuvas. A falta de chuva acarretou de imediato a lavoura. As famílias plantavam, mas não conseguiam colher. E com isso foi havendo desabastecimento, a falta de alimento, e isso gerou uma grande fome naquela época. Os pais angustiados por não conseguir suprir as necessidades alimentares dos filhos, e isso não foi fácil. Uma outra coisa que nós podemos observar, estudando a história do profeta Elias, é que os dias de Elias foram dias extremamente violentos. Elias foi contemporâneo do rei Acabe e da rainha Jezabel. E a Bíblia mostra a violência, a crueldade, a maldade que imperou em Israel naquele período. E o pior, com a conivência dos governantes, com a ação direta dos governantes. E aí, para quem você vai apelar? De quem você vai buscar ajuda? Se quem está lá para proteger é o primeiro a promover a ação de violência. Imagine a situação. Outra coisa, foram dias de perseguição aos servos de Deus. Dias em que os crentes foram perseguidos, em que os servos de Deus foram caçados, foram brutalmente espancados, profetas que foram mortos. Eu não sei quanto esse tempo durou, mas eu sei que foram dias muito difíceis. Talvez você tenha se sentido nesses últimos dias muito angustiado, com o coração tomado de incerteza, muitas vezes sem saber como explicar a situação para uma criança pequena, sabe? Mas uma coisa que acalma o nosso coração é porque no tempo de Elias foi um tempo também marcado por muitos milagres e dos maiores em todo o Antigo Testamento. Você vai observar que nos tempos de Elias, nos dias de Elias, foram dias onde Deus multiplicou o alimento no meio do seu povo. Elias teve contato com uma viúva, a viúva de Serepta, e ali naquela casa, quando ele entra, aquela mulher estava passando necessidade, não tinha quase mais nada para ela e para o seu filho. Mas Deus multiplicou, Deus entrou com provisão, Deus entrou com providência, e aquela família não morreu à míngua, não morreu de fome, porque Deus não abandona o seu povo. Os dias de Elias foram dias em que o homem de Deus orou e Deus mandou chuva. Pois é, dias de resposta de oração, dias em que Deus ouviu o clamor do seu povo. Os dias de Elias foram dias de proteção divina. Proteção divina.
Enquanto os inimigos se levantavam contra os homens de Deus, contra os profetas de Deus, Deus entrava e protegia os seus profetas. Elias não foi destruído, o servo de Deus não foi morto, porque Deus protegeu o seu povo. Sabe, queridos, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração, Deus vem em nosso socorro. Por isso, continue confiando em Deus. Dias difíceis, mas Deus presente conosco. Amém.